pessoal, meu nome é Karine Oliveira. Hoje quero falar mais um pouco sobre o que vem acontecendo comigo, sobre a minha experiência. E hoje eu vou querer falar com vocês sobre o que não falar para uma mãe de natimorto, uma pessoa que está em luto, uma pessoa que está passando por um processo como esse que eu passei, como vocês viram no vídeo anterior. Então, hoje eu quero falar sobre isso, porque eu vi a necessidade em relação às pessoas saberem o que falar, como se comportar com a gente que está passando por isso. Então, eu quero deixar algumas dicas do que falar, do que não falar, como você tratar a pessoa, porque tem gente que passa por isso e é muito complicado, a pessoa fica muito depressiva, fica muito sensível, e é super compreensível também as pessoas não saberem o que falar e também o que fazer, porque é uma coisa que não vem com o manual, né, de falar, fala isso para a pessoa que vai ajudar, e deixando bem claro que para cada pessoa é diferente. Por isso, se você tiver numa situação como essa, de conhecer alguém que está passando por isso, alguém próxima, se você tem intimidade com a pessoa, você ter o discernimento de saber o que falar e o que fazer. No meu caso, foi assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar e também gosto que as pessoas falem comigo. Uma coisa que as pessoas me falam muito, né? Eu não te mandei nenhuma mensagem porque eu não sabia o que falar. Outros só mandaram uma mensagem, depois falaram, eu passei por você, mas eu passei correndo, fingi que não te vi porque eu não sabia o que falar. Eu super compreendo. Se alguém passa por mim e não fala comigo, ou tá esse período, ou ficou um bom período sem me mandar uma mensagem, sem perguntar como eu estava, eu super compreendo essas pessoas. Não fiquei com mágoa de ninguém, não fiquei chateada pelas pessoas, algumas pessoas não me mandarem mensagem. Graças a Deus que todo mundo que me mandou mensagem, ninguém mandou mensagem desnecessária, falando coisa que não devia. Eu achei as pessoas próximas a mim muito sábias em relação à forma de me tratar. Quando eu voltei para a igreja, as pessoas passavam por mim, me davam um abraço e falavam, tô orando por você. E essa é uma dica, só fala isso pra pessoa, tô orando por você, qualquer coisa eu tô aqui, sabe? Sem precisar tocar no assunto de falar, como que você tá, sabe? De fazer aquele drama, começar a chorar. Isso não tem necessidade, porque às vezes a pessoa tá até bem naquele momento, e quando você vem com aquela pressão toda de falar, meu Deus, como você está, que não sei o que, isso vai trazer a pessoa a lembrança, vai acionar gatilho, que vai lembrar a dor da pessoa, e a pessoa não vai ficar bem. É uma situação que eu passei também, as pessoas virem falar comigo, me abraçar, e foi num dia que eu não estava bem, aí comecei a chorar, e aí um monte de gente em cima de mim, não chora, não chora, não chora. Gente, a gente precisa chorar, a gente precisa pôr pra fora o que a gente está sentindo. Quanto mais você falar pra uma pessoa que está passando pelo luto, não chora, não chora, a pessoa vai chorar, porque a pessoa tá sensível. Então, essa é uma dica que eu dou, não fala pra pessoa não chorar. Se a pessoa quer chorar, deixa pôr pra fora, porque a gente precisa pôr pra fora. Outra dica que eu dou, essa dica é um pouco polêmica, porque pra mim foi muito bom, mas não faça isso com outra pessoa se você não tem intimidade com a pessoa e não sabe como que a pessoa tá se sentindo em relação a isso. Muita gente chegou em mim e falou assim, logo você vai ter outro. Isso pra mim é combustível. Uma pessoa chegar em mim e falar assim, logo você vai ter outro filho, Deus vai te dar o privilégio de ser mãe dupla. Isso pra mim é combustível pra eu ficar firme, pra eu ter esperança, pra eu ficar feliz. Já a maioria das pessoas não aceitam isso, então não fala. Se você não tem intimidade com a pessoa, você não sabe como a pessoa está se sentindo em relação a ter outro filho, não fala isso. Pra mim é muito bom, mas tem pessoas que vão se magoar com isso, porque nem um filho substitui outro filho, sabe? A gente que é mãe, eu sempre vou lembrar do meu filho que eu perdi, foi o meu primeiro bebê, eu sempre vou lembrar dele. Eu posso ter outros filhos, mas eu nunca vou me esquecer dele, que foi o meu primeiro filho, independente se ele fosse segundo.
eu sempre vou lembrar dele. Então nunca fala pra pessoa, logo você vai ter outro, como se ter outro vai fazer esquecer esse e a dor vai acabar. E não é assim que funciona. Então não fala, se você não conhece a pessoa, você não tem intimidade de saber como tá sendo o sentimento dela em relação a ter outro filho, não fala. É igual também a pessoa chegar e falar assim, mas você vai querer ter filho novamente? Gente, não pergunta isso, pelo amor de Deus. Porque só quem passa sabe quando vai estar pronto para pensar em ter outro filho. Tem gente que fica traumatizada, nunca mais quer ter filho, ou precisa de um período longo para poder se recuperar e poder engravidar novamente. Então não pergunta quando quando você vai ter o próximo filho, já está pensando no próximo? Não fala assim. Eu particularmente, eu saí do hospital já pensando em ter outro filho, pensando que, olha, quando eu tiver outro filho eu vou ficar muito bem, porque aí eu vou ter o consolo completo. Então, por isso que eu falo, particularidade de cada pessoa. Então, não façam perguntas que você não conhece a pessoa intimamente e não sabe como ela está se sentindo em relação a isso. Eu vou falar de 2 situações que eu passei, que foram muito chatas, sabe? Eu sou uma pessoa muito madura, muito cabeça pra frente, então na hora eu não falei nada pras pessoas. Só que se fosse uma pessoa que não está muito bem, você vai magoar a pessoa, você vai colocar a pessoa no fundo do poço. Então nunca falem isso. Teve uma pessoa que falou assim pra mim do nada, gente, eu quietinha no meu canto, a pessoa chega em mim e fala: eu tive 2 filhos, os 2 foram parto cesárea. E foi 2 anos de diferença de um pro outro. Você também tem que esperar 2 anos. Eu fiquei assim, eu falei, gente, será que ela é minha médica e eu não tô sabendo? Porque quem sabe o período que eu posso engravidar novamente é a minha médica. E a pessoa falou isso, eu olhei assim e falei, não, deixa pra lá. E fiquei quieta. Então, gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Teve uma outra situação que eu comentei com a pessoa, eu fui passar na minha obstetra e tal, porque depois, né, de todo o processo a gente precisa fazer exames e tal, pra ver como tá a situação. E aí a pessoa falou assim pra mim, nossa, mas nem ter um, já tá pensando em outro? Gente, essa foi a pior coisa que eu ouvi, sabe? Eu acho que nos meus 31 anos de vida. Porque como que você aciona um gatilho tão profundo de falar pra pessoa, você acabou de enterrar um filho, sabe? Não tem necessidade de você acionar um gatilho tão forte assim pra pessoa. E eu também consegui ficar quieta com essa pessoa. Então, gente, quando você não tem nada que vai agregar de bom pra pessoa, fica quieto, não perde a oportunidade de ficar quieto e não magoar a pessoa que já tá passando por algo tão triste, tão difícil. Então não fala nada se você não sabe o que falar. Então assim, se você também que está passando por essa situação, ajude também as pessoas, tenta ser compreensível, que as pessoas não sabem o que falar. Se a pessoa não te mandou uma mensagem, não falou nada pra você, não fica magoada, porque as pessoas também ficam sem saber o que fazer. É muito difícil também para quem convive próximo da gente que tá passando por isso. Mas a maior dica que eu dou, se você conhece alguém também que está passando por isso, fala pra pessoa, tô orando por você, olha, tô aqui, dá um abraço. Uma coisa muito legal, eu fiquei muito ansiosa por conta do meu trabalho, que eu ia voltar a trabalhar depois da licença maternidade. E eu fiquei super ansiosa, porque eu não sabia como ia ser a reação das pessoas, como iam me tratar. Era como se eu tivesse voltado a estaca zero em relação à minha recuperação. E graças a Deus as pessoas foram muito sábias, meus colegas de trabalho. Eu cheguei no serviço e todo mundo me tratava como se eu tivesse voltado de umas férias. E falava, bem-vinda, que bom que você tá de volta, sabe? E isso me ajudou muito, de saber que as pessoas estavam ali sendo maduras, sabe? Olha, eu tô aqui com você. E várias vezes assim eu começo a conversar, a contar sobre o que aconteceu e as pessoas me escutam, isso é maravilhoso. Porque tem pessoas que se fecham, não conseguem falar sobre o assunto. Eu, particularmente, eu preciso falar. Inclusive, esses vídeos que eu estou fazendo me ajudam muito. É uma forma que eu achei pra me ajudar também. Porque eu, sabendo que estou ajudando outras pessoas, eu estou me ajudando também. Então, isso foi muito bom pra mim. Falar tem sido muito bom pra mim. E eu sou muito grata às pessoas que me escutam. As pessoas que me escutam e concordam comigo, isso é o suficiente para me ajudar. Isso para mim é uma terapia. Cada pessoa que convive comigo está sendo meu terapeuta, minha terapeuta,
por só me ouvir, a pessoa está me ajudando muito. Então, essas são as dicas. Se você não sabe o que falar, fica quietinho, não precisa mandar mensagem, mas se você pode mandar uma mensagem, manda falando, estou aqui, estou orando por você, e só. Não tem como você perguntar pra pessoa, e aí, você tá bem? Gente, a gente não tá bem. É uma dor assim, muito profunda e que a gente não tá bem. Teve uma coisa que eu lembrei agora, que me marcou muito quando a gente passa por isso. São muitas coisas que vêm na nossa cabeça, de falar, meu Deus, será que Deus está me castigando? E você sentir que as pessoas também pensam isso de você, da pessoa falar assim, nossa, será que ela não fez alguma coisa, por isso que ela passou por isso? Gente, pelo amor de Deus, como que vocês acham que Deus, um Deus tão poderoso, tão soberano, vai dar um castigo para uma mãe, de fazer ela perder o filho por conta de algo que ela fez? Tem pessoas que tentam abortar os filhos, que fazem tanta coisa errada e nem por isso Deus fala, eu vou castigar e vou tirar mesmo seu filho. Não, se Deus não faz isso para uma pessoa que tenta abortar um filho, imagine pra gente que passa por isso. Você tem que entender que as pessoas passam por propósitos. Tudo existe um propósito e Deus está sempre no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Então, se Deus permitiu que a gente passe por isso, é porque Ele tem um propósito nisso. Não existe pecado, existe castigo de Deus por conta disso. Não é isso. Então, não fala coisas assim que você não sabe. Outra coisa que me marcou muito é no dia que a minha obstetra, ela falou que eu tinha perdido o bebê. Ela é uma pessoa maravilhosa, a doutora Amanda Sattler. Vou até deixar o Instagram dela aqui, para quem quiser segui-la, conhecê-la melhor. Eu super indico essa médica. Infelizmente eu não a encontrei durante o meu pré-natal, foi depois. Mas eu tenho certeza que até nisso, nos mínimos detalhes, Deus estava cuidando de mim. E na hora que falou, seu filho não tem batimentos, essa médica, a primeira coisa que ela me falou, ela segurou em mim e falou, Cá, a culpa não é sua, você fez tudo que estava ao seu alcance. E aquilo pra mim foi um bálsamo, porque antes mesmo de eu pensar, meu Deus, o que eu poderia ter feito pra evitar? Antes de eu pensar, ela já passou algo na minha cabeça de falar, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, a culpa não foi minha. Porque quando a gente passa por algo assim, a gente sempre tenta achar um culpado, a gente começa a pensar, se eu tivesse feito tal coisa. E não, a gente tem que pensar que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, que simplesmente foi o propósito de Deus ter passado por isso. Então essas são as dicas que eu quero passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com quem você conhece, alguém que esteja passando por isso, alguém que é parente, amigo, que conhece alguém que está passando por isso. Indica esse vídeo, compartilha para as pessoas saberem como se comportar. Espero que isso ajude cada um, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e se inscreve também no canal.